no Legislativo. Bom, no entanto, no texto que você nos enviou, houve certa ponderação quanto ao papel da variável ideológica nas definições de orientações partidárias, quando você afirma: não defendemos tampouco a tese de que a ideologia que aceito, abre aspas, que aceito não é fácil de detectar, entre aspas, determina uma orientação específica para a orientação partidária. Aí você continua. Afinal, sabemos, desde tal, que os partidos e políticos fazem programas para chegar ao governo e não vão ao governo para realizar programas. Contudo, você volta a afirmar no final dessa parte, abre aspas, que as diferenças na composição social das bancadas mostram, sim, que os partidos brasileiros não são a mesma coisa e que talvez não sejam tão piores do que os seus congêneres da maioria dos outros países. Fecha aspas, está na página 23. Afinal, se a ideologia, como você afirma, não está relacionada ao comportamento dos partidos programaticamente, como você me explica a sua afirmação na página 22 de que nem tampouco que tem, nem, e aí você diz, mas basta observar sua conduta no Congresso para perceber que, com muita frequência, tem posições diferentes, que não acontecem por acaso e que guardam certa coerência ao longo do tempo. Se a ideologia vem perdendo força, pelo que eu entendi, o que pode explicar a diferença nas bases sociais, então, de recrutamento dos partidos investigados? Eu teria muito mais perguntas, mas eu vou deixar para o texto, porque meu tempo acabou. Muito obrigada pela atenção. Parabéns ao professor. Eu agradeço a professora Maria do Socorro. Claro, eu ia te convidar para eventualmente falar e responder, que você viu que houve um deslocamento das primeiras comentários, observações. Agora nós estamos seguindo em grande parte a sua inspiração. Grandes provocações. Vejo que o objetivo que eu estava procurando com aquele meu texto foi atingido. Eu acho que eu vou começar por uma questão, a última sua, que era, mais ou menos, se a ideologia não tem força, o que explica as diferenças? E parte da minha opinião que os atores são elites que agem em função dos seus interesses. O que explica as diferenças lá? É que os trunfos não são dados para todo mundo igualmente. É uma enorme injustiça social. Não, alguns têm muito dinheiro, têm famílias. Alguns têm muito dinheiro, têm famílias ricas, redes de apoio, com controle do poder do Estado, e assim, esses trunfos não são ao alcance de quem vem mais de baixo. Então, quais são as diferenças? Os grupos se agrupam e se estruturam, se organizam e vão para partidos segundo as possibilidades que eles têm, a sua igualdade. Não é possível. Há certos partidos que são controlados por pessoas de muito poder político e econômico. Não há, os grupos ascendentes não têm chance de entrar nesses partidos. Eles têm que criar o seu pequeno partido, têm que arranjar uma ideologia de tipo revolucionário, tem que se mostrar aparentemente inovador para atrair outros grupos. Perdão, outros adeptos, não é? Não tem outro alcance para isso. Nós sabemos depois qual é a trajetória da maior parte desses que começaram de esquerda, não é? Mudam de partido, de legenda, segundo os seus interesses, segundo as possibilidades que eles têm de, por esses partidos, chegarem ao poder. Então, as diferenças, os partidos são diferentes nos grupos que aglutinam. E essa diferença é muito nítida, não só quando eu não quis ficar trabalhando o comportamento desses partidos no plano do Congresso. Isso tem sido já estudado por muita gente. Eu não quis me concentrar nisso, mas me concentrei na composição social dos políticos. Bom, e a diferença é inegável. Sobra sempre um mistério. Como é que os partidos parecem ser tudo a mesma meleca e, na verdade, são diferentes? Não é?
Eu não sei como resolver isso, não é? Eu acho que a ideologia vai perdendo a importância. Não é? Eles já não desempenham o mesmo papel mobilizador. Mas há diferenças de programa, há diferenças de posicionamento na Câmara. Talvez uma explicação, não é, para esse fato dos partidos serem diferentes e serem semelhantes em outras coisas, vem do fato que eles têm que disputar um mesmo eleitorado. Mesmo que o partido, no caso do PFL, o atual DEM, o PP, que eram partidos com enorme peso dos empresários, de gente rica, da alta burocracia do Estado, principalmente no Nordeste, terem que disputar votos com o PT no mesmo eleitorado. Então, eles não podem ter propostas que fujam basicamente da média. Pequenos partidos podem, eles vivem disso. O PSOL, então, levanta uma bandeira bem radical, ele sabe que não vai poder disputar nenhum cargo majoritário importante, mas vai dar chance de ele eleger 3 ou 4 deputados. Não é? E se por acaso eles crescerem, eles vão mudar as suas propostas. Se não seguirem, continuam, não é? Com essas mesmas posições, não custam muito. Bom, então, os levantamentos que eu fiz, e que eu estou fazendo agora, e eu extremei separando os trunfos e trampolins dos mais ricos dos mais pobres, a diferença é nítida, não tem nenhuma discussão. Você pega o grupo dos mais ricos, que, digamos, acho que um patrimônio acima de 4 milhões ou mais, agora não me lembro, caíram nessa classe 35 deputados, e você não encontra nenhum partido dito de esquerda. Não interessa agora se eles são ou não são de esquerda. Estou chamando ditos de esquerda, o PCB, o PT, basicamente, não é? Até certo ponto discutível, o PS, não é? Agora, mas não tem nenhum dos partidos, do DEM, do PSB, não tem. Eles não estão lá. Eles estão no grupo dos ricos. E isso é comprovado, tá? Eles se elegerem por lá. Você faz uma análise das profissões dos que estão lá. São dirigentes sindicais, pastores das igrejas pentecostais, e uma série de profissões que se percebe que são de pessoas que vêm de baixo. Então, essa diferença se encontra nos partidos em que eles estão. Há uma diferença enorme, não se misturam. É claro que as trajetórias são diferentes, depois as pessoas mudam com a sua trajetória. Não é? E quais são os instrumentos? São as organizações em massa. Todas as organizações em massa são instrumentos importantes para a ascensão dessas pessoas que, às vezes, poderíamos chamar de classes populares ou de trabalhadoras, mas não vou voltar a isso, porque os conceitos enganam muito. Bom, onde é que estava mesmo? Das organizações de massa. Elas exercem um papel fundamental para a ascensão de lideranças vindo das classes populares, que são mais ambiciosas, mas que não vão encontrar lugar no PSDB, no DEM. Não há lugar para eles lá. Então, a organização de massa é fundamental. Quais organizações de massa? SEBs, associações de moradores, de mulheres, não sei o que mais. O sindicato é muito importante. Então, no grupo que eu analisei, isso, não vou amolá-los com dados estatísticos, eu pus em termos de estatísticos. 40% vieram dessas organizações de massa, outros vieram e tem aqueles que adquirem, gente mais ou menos se percebe, vem de baixo, mas que têm habilidade, são cantores populares, uma cantora gospel, e assim vai. São escadas, trampolins de ascensão para a classe política. E, do outro lado, você tem outros trunfos, vamos dizer assim, que os pobres não dispõem, as redes familiares. O fulano é filho do governador, não é? O marido era não sei o quê. Então, eles se elegem assim. E controlam, sobretudo no Nordeste, controlam o aparelho do Estado ajuda o início da carreira. Então, nomeia o jovem como secretário,
não é? E ele, com 22 anos, é eleito deputado federal. Os caminhos são muito diferentes, não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora, eu queria dizer um pouquinho mais, voltar no PT, não é? Talvez um dos meus pratos, não o único preferido. Os conceitos, como todos nós sabemos, enganam muito. Nós falamos classe trabalhadora. Estamos imaginando o trabalhador manual, não é, de uma empresa privada que trabalha duramente e é pobre. Então, você junta um trabalho manual, um trabalho penoso, junto com um baixo consumo. Mas não é assim. Na verdade, não é assim. O termo classe trabalhadora engana. Porque o que é a classe trabalhadora? O Lula, quando foi eleito, não era mais classe trabalhadora nunca. Ele veio da classe trabalhadora. Ele era presidente de um sindicato extremamente importante do aparelho de tipo corporativo. Se ele viesse muito de baixo, ele não seria eleito. Ele foi eleito porque ele controlava e estava em torno dele um conjunto de organizações extremamente importantes no Brasil, como é a estrutura sindical corporativa, e que nós fingimos que não vemos, mas ela está lá, ela está aí. Então, ele não foi eleito como um operário, ele foi eleito como um dirigente sindical, junto com outros diretores, com outros dirigentes sindicais, mas junto com outra instituição fundamental, que é a Igreja Católica no Brasil. Então, nós tivemos a junção da Igreja Católica com a estrutura sindical corporativa. Mas ela desaparece, nós falamos dos trabalhadores, não é? A classe trabalhadora, os padres, mas não era só. Aí, foi uma ação deliberada da Igreja Católica no sentido de cooptar o Lula. E o Lula, que atacava a igreja, em um mês mudou de posição. Em um mês. Ele tinha feito uma entrevista, isso está num livro chamado Lula, Discursos e Pronunciamentos, algo assim, onde ele elogia Hitler, que foi retirada de circulação. Esse livro foi publicado pelo núcleo de professores petistas. Não se reeditou nunca mais isso. Bom, o Lula não sabia nada de nada. A jornalista, ingenuamente, disse: Lula, quais são as personalidades do mundo que você admira? Gandhi, não sei o que mais, e Hitler. Aí a jornalista levou um susto, mas disse: Lula, você admira Hitler? E ele explicou: não admiro as ideias dele. Eu gosto da firmeza, da decisão, da vontade de fazer as coisas. Bom, vem aí eu não estou caluniando, isso está lá. E à disposição de quem quiser. Depois disso, ele dá uma famosa entrevista em que ele ataca a igreja. Ninguém me tira da cabeça que a igreja é uma instituição que serve às classes dominantes, com algumas exceções de alguns padres. A Igreja Católica é uma instituição que serve às classes dominantes, nunca fez nada pelos trabalhadores. Um mês depois, dá uma entrevista ao Frei Beto, que foi transferido de Minas Gerais para São Paulo, e muda tudo. A igreja, depois, em Medellín, não sei mais quem, mudou de posição, agora está do lado dos pobres. E a igreja teve um papel fundamental na eleição do Lula com as comunidades eclesiais de base, e uma pesquisa do nosso falecido, saudoso Perucci, mostrando a posição fundamental dos padres de paróquia no apoio ao PT. Praticamente 100% dos padres de paróquia de mais de 40 anos votavam no PT, e apoiaram o PT. E os de menos de 40 anos se dividiam com o MDB, eu não sei se o PSDB nessa ocasião já estava criado. Então, o papel da igreja foi fundamental, está num livro hoje chamado O Partido de Deus. Uma pesquisa minuciosa sobre isso. Então, houve uma mudança da posição do Lula, do ponto de vista dele, foi muito hábil, porque somente com os sindicatos ele não iria muito longe. Os tais sindicatos autênticos eram um grupo muito pequeno, na verdade, face ao imenso número de sindicatos que existia por aí. Bom, agora, a palavra classe trabalhadora engana. Aliás, é o problema dos conceitos das ciências sociais. Eu me lembro, um livro já antigo do Bourdieu sobre classes sociais, se deu o trabalho de elencar uns 20 ou 30 definições de classes sociais. E o que é classe operária? Não sabemos bem o que é, mas a classe trabalhadora calha bem dizer classe trabalhadora. Mas quando você vai pesquisar e ver de perto, a gente vê com uma enorme dificuldade o que é essa classe, o que é a classe trabalhadora mesmo.
somos nós, somos funcionários públicos, são os médicos, mas calha bem. Então, você tem Sindicato dos Trabalhadores na